Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do programa Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Paulo Ribeiro, vereador do PSD na Câmara Municipal de Palmela. Já temos connosco Ivan Gonçalves, Paulo Ribeiro e também Manuel Pisco, que se está a juntar agora ao programa. Cumprimento os três, bom dia, bem-vindos mais uma vez. Temos três temas em agenda. Antes de mais, a evolução da situação governativa. Já há um calendário fixado e isso tem também aqui uma proximidade regional, os efeitos das eleições, com uma demissão do líder distrital do CDS-PP, depois deste partido ter voltado à Assembleia da República, na sequência das eleições de 10 de março. A Unidade de Saúde Familiar de Sesimbra está no centro de uma polémica, com os profissionais de saúde que trabalham nas antigas instalações a acusarem a Câmara Municipal de não fazer a entrega do novo edifício à Administração de Saúde e com isso estar a atrasar a abertura. A Câmara Municipal nega essa situação. E um último tema: a Polícia Municipal de Almada já tem luz verde do Governo. O Conselho de Ministros já ratificou essa decisão de avançar, que foi aprovada pelos órgãos municipais. Portanto, Almada já tem luz verde para avançar com a criação da Polícia Municipal. Começamos então pelo primeiro dos três temas que referi, a evolução da situação governativa. Já se sabe que o Parlamento, para a nova legislatura, vai tomar posse na próxima terça-feira, dia 26 de março. Depois, na quinta-feira, a 28 de março, deve ser apresentado o Governo e haverá a tomada de posse do Governo no dia 2 de abril, uma data escolhida certamente por ser também a data de aniversário da Constituição em vigor, que é de 2 de abril de 1976. Depois, a partir de meados de abril, será votado o programa de governo. Sobre estes desenvolvimentos que esta semana se concretizaram, na sequência da contagem final dos votos, ficou a saber-se que a distribuição dos 4 mandatos dos círculos fora de Portugal são 2 para o Chega, 1 para a AD e 1 para o PS, o que mantém a distância entre as duas maiores forças políticas igual ao que estava antes deste apuramento, e com isto o Presidente da República indigitou Luís Montenegro como novo Primeiro-Ministro. Eu começava por Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, esta vitória, apesar de ter sido uma vitória da AD, parece que tem aqui consequências, ondas de choque, que é como se não tivesse havido uma vitória. Como é que interpreta esta situação no parceiro de coligação, no CDS-PP, de a liderança distrital se demitir e até de haver desfiliação do partido, e o líder regional diz que não vai sozinho, que há mais pessoas a abandonar o partido. Isto é normal, a seguir àquilo que é apresentado como sendo uma vitória eleitoral? Bem, bom dia a todos e bom dia aos meus colegas de painel e ao nosso moderador e também a quem nos ouve. Olha, eu sinceramente não sei, o partido, o CDS-PP é um partido amigo, um partido que tem estado várias vezes com o PSD ao longo da história da democracia portuguesa, nos mais diversos desafios, quer governativos, quer autárquicos, e confesso que é uma situação que me transcende. Penso que é a única situação que aparece. Eu, que como por força também das minhas responsabilidades ao nível do Distrito de Setúbal, como Presidente da Distrital do PSD, estive na campanha autárquica, estive na campanha agora para as legislativas, e confesso que
não percebi esse distanciamento, esse mal-estar, se assim se pode dizer, do líder distrital do CDS-PP. Até porque, naturalmente, porque tinha coisas mais importantes para fazer, foi raro vê-lo na campanha, portanto, se calhar ele até já estava de missionário antes. Mas confesso, é uma situação que me transcende e que não queria fazer muito mais comentários. O que eu desejo é que o CDS se consiga reorganizar a nível distrital e também nacional e que aproveite o seu regresso à Assembleia da República, porque eu sou daqueles que acho que o CDS faz falta à democracia portuguesa, faz falta ao Parlamento português e acho que os seus militantes e os seus dirigentes devem aproveitar esta oportunidade, agora que estão de regresso ao Parlamento, para voltar a vincar aquilo que é o que são as políticas, que são a forma de estar do CDS na política portuguesa. E não queria dizer muito mais do que isto. Sim, vamos só ouvir também Ivan Gonçalves e Manuel Pisco sobre este tema, depois já continuaremos a falar um pouco mais sobre a próxima legislatura e a solução governativa. Ivan Gonçalves, tem algum significado especial para si esta convulsão no interior do CDS-PP aqui na região? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. De facto, o Francisco começou por enquadrar este tema no que diz respeito aos resultados nacionais. Temos os resultados que estão definidos, os dois estão agora definidos finalmente. Os dois maiores partidos tiveram no Parlamento um empate, têm os dois 78 deputados, mas o que é facto é que existe uma maioria de direita para governar e, portanto, a direita governará, o Partido Socialista será oposição, como nós até já tínhamos vaticinado nas últimas eleições. No programa da semana passada. Agora, de facto, isto é estranho. Eu não sou tão experiente como aqui os meus colegas de painel, mas nunca tinha visto, depois de uma vitória, existir esta desordem, ou pelo menos esta dificuldade de um dos partidos que integrou a coligação, que ficou à frente nas eleições, de ter vir para a praça pública criticar aquilo que é a atuação do seu partido. Enfim, eu também não me quero alongar muito sobre aquilo que são as dinâmicas internas do CDS, faz parte daquilo que é a vida do partido, não me diz propriamente respeito, nem sequer conheço o que está na base, para além daquilo que está na comunicação social. Acho que é de facto estranho. Acho que o CDS, e isso também já o Paulo Ribeiro disse, e tenho que concordar, o CDS é um partido que faz falta à democracia, é um partido fundador da democracia em Portugal, ocupa um espaço que infelizmente tem estado em decaimento, o espaço de democracia cristã, mas que fazia falta, aliás, faz falta um pouco por toda a Europa, até porque aquilo que veio a surgir, se quisermos, ocupar o espaço à direita não é melhor, não traz melhores soluções para os problemas das pessoas e, portanto, eu acho que o CDS é um partido que faz falta e que deve também procurar organizar-se naquilo que é o quadro político que temos atualmente em Portugal, que é muito semelhante ao que se passa no resto da Europa. Agora, há umas notas, e digo mesmo para terminar, há algumas notas do discurso aqui do ex-presidente da distrital do CDS que apontam para um problema que se sente sempre quando estes fenómenos acontecem, é que os partidos da direita tradicional, os partidos da direita séria, acabam por ir colonizando ou ser colonizados pelo discurso dos partidos populistas e extremistas, porque algum do discurso que vi refletido na comunicação social aponta para aí. Esperemos que não seja uma tendência, e espero mais uma vez que é uma questão interna do CDS e que ela seja resolvida. Ainda antes de passar a Manuel Pisco, esclarecer aqui uma questão com o Ivan Gonçalves. Há pouco referiu que os dois partidos, os maiores, a AD, neste caso Forças Políticas, a AD e o PS, têm o mesmo número de deputados na Assembleia da República. Como é que fez essas contas? A AD não tem o mesmo número de deputados. Tem mais dois, sim.
a coligação as coligações não formam grupos parlamentares. O que diz é os partidos, já percebi. Os dois partidos maiores têm o mesmo número de deputados, já percebi qual era o seu raciocínio. O PSD tem o mesmo número de deputados e depois cada um tem os seus com o CDS parceiros, tem mais uns à dois, esquerda, AD, outros à direita. Claro, o PSD com o CDS teria mais 2, a Iniciativa Liberal tem mais 8. Certo, já percebi, os partidos à esquerda do PS têm mais alguns e o Chega tem os tais 50. Pensei que estivesse a fazer confusão, mas não há dúvida nenhuma que há uma maioria de direita no Parlamento, não era esse o ponto que eu queria levantar. Sim. Manuel Pisco, tem algum significado para si esta cisão, ou pelo menos esta polémica no seio do CDS-PP aqui no Distrito de Setúbal? Bom dia a todos os colegas de painel e aos ouvintes. O significado há de ter sempre algum significado. Isto quando acontecem as chamadas vitórias de Pirro, que eu vinha dizendo que era o que estava a acontecer, e a vitória de Pirro tem as piores consequências para o mais pirrónico. E o mais pirrónico, neste caso, para mim, continua a ser, foi o Sr. Presidente da República, que arranjou esta situação e que a potenciou e que a desenvolveu. Dos contentores em jogo na esfera da governação, que era o PSD e o PS, esta vitória foi de Pirro para os dois. Foi uma vitória de Pirro para os dois. E acho que toda a gente está a perceber que ninguém está, neste momento, depois das eleições, confortável com a governação. Nem o PS quer ser governo, porque o secretário-geral do PS teve logo cuidado, ainda antes de contar tudo, de dizer que era oposição e pronto. E também não parece que haja assim uma apetência muito grande pela governação. Portanto, este período mais ou menos silencioso, mais ou menos cauteloso, eu acho que não é silencioso, é cauteloso, da parte do PSD a formar o governo, e nesta pressa de se afirmar e aparecer em Bruxelas logo na madrugada em que foi indigitado, isto são alguns sinais de fragilidade na sua posição. Porque de facto a situação tende a esboroar-se. O significado que eu dou a estes acontecimentos, agora no CDS, que as pessoas se desentendem e tal, é o esboroar do sistema de poder. E do esboroar do sistema de poder e destas vitórias de Pirro, quem beneficia é quem não estava no jogo dos contentores na esfera do poder. É o Chega, não é? É o Chega que está a reforçar a sua posição tática todos os dias, ao afirmar a sua disponibilidade para fazer maria com o PSD e com a AD. Ele diz isso até à saciedade, que é para que as pessoas se lembrem bem de que ele se disponibilizou para fazer estabilizar na governação, o que não era verdade. Fica a haver apenas um governo, tal como fica, não é? O governo que se vai formar a seguir fica dependente dos adversários que tem em relação, desde já, o momento já vai ser o próximo orçamento para 2025. Portanto, mas é o grande ganhador. E agora este que não participou, ou que não foi vítima destas vitórias de Pirro, estava ao lado do sistema de jogo da concorrência governativa, está a marcar esta posição muito sistematicamente, enquanto os do sistema, não é? O CDS, que já tinha sido, enfim, já tinha estado afastado do Parlamento, voltando agora, quer dizer, não consegue fugir a esboroar dos fatores do sistema. Já vamos, com certeza, um dia mais tarde, não hoje, teremos aqui neste programa, que faz todo o sentido, que refletir também um pouco sobre que implicações poderá ter nas autárquicas este crescimento do Chega, se acham que é ou não transponível para as eleições locais este fenómeno que houve nas legislativas, mas não trataremos disso hoje, talvez no próximo programa. Passava agora para Paulo Ribeiro, ainda no âmbito desta evolução da situação governativa. O Primeiro-Ministro foi indigitado, foi de imediato a Bruxelas. Queria perguntar-lhe duas coisas, numa, digamos assim. A primeira é se interpreta estes posicionamentos, as declarações, os silêncios de Luís Montenegro como a falta de entusiasmo que Manuel Pisco estava a apontar, ou se tem certeza que não, que existe entusiasmo e da parte de Luís Montenegro e da AD para governar, e perguntava-lhe como é que vê
o que entretanto tem vindo a ser dito pelos outros partidos, designadamente pelo Partido Socialista, com Pedro Nuno Santos a disponibilizar-se para ajudar a aprovar um orçamento retificativo que permita aumentar várias classes profissionais até ao verão, mas por outro lado depois também tivemos logo quase em simultâneo alguns dirigentes do PS, nomeadamente Francisco Assis, a dizer, mas em princípio ficaremos por aí, será pouco mais do que o orçamento retificativo para o orçamento de Estado votar em outubro. Provavelmente o PS já não garantirá que vai viabilizar. Paulo Ribeiro. Bem, eu só queria fazer aqui um comentário, particularmente o Manuel Pires insistiu muito aqui na questão dos silêncios depois do que o Manuel afirmou relativamente à Aliança Democrática que ganhou as eleições. Há o Partido Socialista que, tendo perdido as eleições, ficou em segundo lugar. Eu quase fiquei a atrever-me a dizer que eu cheguei a pensar que o Manel iria usar aquela velha tática comunista que era dizer que a grande vitória da noite foi do Partido Comunista Português. Mas não chegou tão longe. Ainda assim, eu queria há aqui a ida de Luís Montenegro a Bruxelas não tem a ver com o facto de ele ter sido ou não indigitado nessa noite. Ele efetivamente, porque a ida a Bruxelas já estava programada. Sempre que há uma cimeira europeia, como houve, há também, simultaneamente, uma cimeira dos grandes partidos europeus. Há uma cimeira do Partido Socialista Europeu, e há dos socialistas europeus, melhor dizendo, e há também uma cimeira do Partido Popular Europeu, onde, naturalmente, Luís Montenegro participaria sempre como líder do PSD, que faz parte dessa família política. Ainda assim, naturalmente que já esteve presente enquanto primeiro-ministro indigitado, portanto, numa posição diferente do que mero líder do PSD. E aproveitou, naturalmente, também para fazer alguns contactos que têm a ver com o governo que brevemente tomará posse. Eu acho que a questão do silêncio de Luís Montenegro é um silêncio que não tem nada a ver com o facto de ter-se ganho as eleições de menor ou maior entusiasmo com as eleições. As eleições passaram, o PSD, aliás, a Aliança Democrática, ganhou as eleições por uma pequena margem, é verdade, mas ainda assim ganhou as eleições e tem agora que governar e começar a pensar em fazer o governo para apresentar ao Sr. Presidente da República e aos portugueses e à Assembleia da República. E é isso que tem que estar focado. E eu, desse ponto de vista, tenho apreciado o silêncio ponderado do Primeiro-Ministro indigitado, Luís Montenegro, que tem basicamente colocado em cima da mesa com o seu silêncio a necessidade de ponderar as escolhas que terá que fazer para um governo que se quer que dure a legislatura. Um governo que tem que estar ao serviço de Portugal e dos portugueses, um governo que terá que resolver uma série de problemas que a economia portuguesa, a sociedade portuguesa, o Estado português, os portugueses estão confrontados. E é isso que se lhe pede. Ele, como tiveram a oportunidade de ouvir, registou a disponibilidade do Partido Socialista, pela voz do seu líder, para a questão do orçamento retificativo, mas o que é verdade também é que o Partido Socialista, sobre esta matéria, já disse muitas coisas ainda nessa noite. Aliás, o silêncio do Primeiro-Ministro indigitado tem sido, pelo contrário, um barulho enorme dos vários partidos da oposição. Bem, para já, a esquerda com os seus encontros para fazer a oposição a um governo que ainda não se conhece sequer o programa. O Partido Socialista, que já disse uma coisa e o seu contrário sobre a sua disponibilidade para encontrar soluções para o país. E depois, por exemplo, ainda na noite da Comissão Política Nacional do Partido Socialista, em que foi dito
que havia disponibilidade para aprovar um orçamento retificativo. Orçamento esse que ainda ninguém falou, só os comentadores políticos e os partidos da oposição é que se têm entretido com a questão do orçamento retificativo. O Primeiro-Ministro indigitado ainda não falou sobre se é necessário, se não é necessário, porque de facto não tem neste momento dados que o permitam dizer se é necessário ou não é necessário. Uma coisa é certa, precisamente depois do líder da oposição, Pedro Nuno Santos, ter vindo dizer que estavam disponíveis para aprovar um orçamento retificativo, naturalmente com condições, e ele vincou essas posições, o Ministro das Finanças, ainda em vigor, Fernando Medina, veio dizer que provavelmente nem seria preciso um orçamento retificativo. E, portanto, para que falar, para que comentar, quando existem estes desentendimentos internos, aliás, visões diferentes dentro do Partido Socialista, sendo que essas visões, uma vem na voz do líder do Partido Socialista e outra do Ministro das Finanças, isso fará com que seja melhor aguardar com muita serenidade sobre os próximos tempos e eu, da minha parte, confesso que estou muito agradado com este silêncio e com esta forma ponderada e muito tranquila com que Luís Montenegro está a pensar no seu executivo, nas suas propostas para o programa do governo e que, naturalmente, no dia 28 de março, todos ficaremos a saber qual é o executivo que ele, quais são as propostas que ele apresentará ao Presidente da República para um governo para Portugal. Ivan Gonçalves, tenho de lhe perguntar se aceita esta ideia que Paulo Ribeiro está a tentar passar relativamente à posição do PS quanto à viabilidade do governo, de que não tem uma posição muito bem definida ou coerente. Francisco, eu acho que a posição do PS é clara desde o primeiro dia. Aquilo que nós não podemos ter é uma acusação no espaço público. Enfim, se calhar nós até podemos considerar aquilo que são as opiniões que a direita vai dizendo e aquilo que as posições do comentariado que vão existindo são habitualmente semelhantes e, portanto, é tudo na mesma nuvem. Portanto, considerando toda essa nuvem, aquilo que nós temos ouvido é que o PS precipitou porque naquela noite disse que seria oposição a este governo e depois veio dizer que a posição não é coerente. Aquilo que o PS tem dito é muito claro, a direita governará, tem maioria no Parlamento e tem uma maioria para governar. Ao PS, aquilo que é esperado é que seja oposição. Aquilo que o líder do PS também já veio dizer é que para resolver algumas questões que estão comuns nos programas quer do PS, quer do PSD e dos outros partidos, mas enfim, naquilo que dos dois maiores partidos, dos dois partidos mais votados, para resolver esses problemas, o Partido Socialista, se for necessário, aprovará um orçamento retificativo. Eu diria que a partir daí não faz sentido nenhum que a muleta do governo seja o PS. Ao PS tem que ser permitido fazer aquilo que o PSD fez, por exemplo, em 2021, quando o governo do PS deixou de ter apoio nos seus parceiros, o governo caiu e ninguém exigiu a Rui Rio e ao PSD que fosse a muleta desse governo. Eu acho que ao PS isto não pode ser exigido, a bem do funcionamento do sistema até, e nem me parece que vamos ter esse problema. Acho que a direita se entenderá, teremos governo, provavelmente até acho que teremos governo para 4 anos, porque a direita, porque ninguém ganhará em derrubar um governo dentro dos partidos de direita. Agora, o que não se pode esperar é que seja o Partido Socialista a suportar um governo de direita. Isso não acontecerá. Isso está, aliás, o secretário-geral disse nessa noite, pediu o favor de não apresentarem moções de confiança. Portanto, o PS não será a muleta deste governo. Depois, e só para dizer uma coisa muito rapidamente, que é a forma como o Presidente da República, eu não sei quem é que pediu para ser indigitado à meia da noite ou quem é que não pediu, enfim, acho que isso também é pouco importante. Ao Presidente da República cabe garantir a dignidade das instituições e uma indigitação de madrugada, enfim, acho que é um espetáculo que não prestigia as instituições, não há razão nenhuma para isso acontecer, porque quer dizer,
Para já, eu acho que uma indigitação para o caro Primeiro-Ministro é mais importante que uma reunião com os seus parceiros de partido em Bruxelas. Acho eu. Mas pronto, admito até que seja a minha opinião. Ainda que não fosse, o Luís Montenegro será Primeiro-Ministro, toda a gente sabe disso. Podia ter sido indigitado formalmente quando chegasse, quando regressasse de viagem. Podia ter sido indigitado formalmente às 7 da manhã do dia a seguir. Mas não admito que possa existir um ganho para o país, o poder ter tido nesse momento de reuniões importantes em Bruxelas um Primeiro-Ministro já indigitado presente lá. Por lá. O Primeiro-Ministro em funções é António Costa, até o novo Primeiro-Ministro tomar posse, e portanto não há nenhum vazio institucional. Toda a gente sabia e sabe que Luís Montenegro será Primeiro-Ministro e tomará posse, e podia ter muito bem ter sido anunciado como foi, que tomaria posse no dia 2 de abril. Agora, eu acho que esse eventual ganho de chegar a Bruxelas depois de ter tido uma reunião com o Presidente se esfumou a partir do momento em que se dá aquele triste espetáculo de, a meio da madrugada, indigitar um Primeiro-Ministro. Mais uma vez, nunca tinha visto, não sei se já alguma vez aconteceu em algum país civilizado, e acho que é um triste espetáculo, mas que também só adensa aquilo que tem sido estes últimos tempos de mandato do Sr. Presidente da República. É uma clara rampa descendente e de uma degradação das instituições, que eu acho que não prestigia ninguém, mas, enfim, se é esta a forma como a direita, com o seu Presidente, a sua maioria, o seu Primeiro-Ministro, acham que prestigiam as instituições, enfim, eu não concordo. Acho que ninguém ganha, acho que o país não ganha, e dá uma triste figura, uma triste imagem do país, sinceramente. Sobre o horizonte da governabilidade, parece-me evidente que com esta disponibilidade do PS para viabilizar um orçamento retificativo, que o novo governo tem o estado de graça assegurado pelo menos pelos primeiros 100 dias. Há pouco o Ivan Gonçalves estava até a vaticinar que este governo, esta legislatura, possa cumprir os 4 anos. Também acredita que isso possa ser possível, Manuel Pisco? Não me parece. Eu agora estava aqui a ver com o Ivan, estávamos a fazer aqui uma mini geringonça opinativa em relação a esta erosão institucional e do sistema democrático pela mão do Sr. Presidente da República. Este episódio da nomeação, eu até a primeira reação que tive foi um pouco de indignação com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que quando ouvi a notícia primeiro de que foi ele que pediu, foi o Primeiro-Ministro que pediu, o próprio Presidente é que anunciou que ele é que tinha pedido, e eu disse, isto não se faz. Isto não se faz, caramba, mesmo que tivesse pedido, é normal que disse àquela hora. Agora, mas o caricato é que esta pequena coisa, né, de aparecer em Bruxelas já indigitado, dando importância a isto é um sinal desta tal erosão da relação institucional. Mas Manuel, mas até com um encontro entre o Primeiro-Ministro cessante e o indigitado, isso não passa uma boa imagem de Portugal, de entendimento e de funcionamento pleno da democracia? Isso é a espuma dos dias, isso não tem nada de especial, não deixa de ter. Mau era, né? O sinal contrário que era mau, é se eles se cruzassem em Bruxelas e voltassem cá um ao outro, não é? E cada um fosse por seu corredor ou não se evitassem. Não, caramba, isso é que era normal, não é? Portanto, isto é completamente normal. Agora, a estabilidade do governo quer dizer, o Paulo Ribeiro não precisa de imaginar que eu ia dizer que o PCP devia formar governo, não é? O pessoal estava a dizer só... Não, isso não passa pela cabeça. O PCP teve uma derrota. Não teve nenhuma vitória de Pirro. E aquilo que eu falei foi sobre as vitórias de Pirro, ou seja, que têm mais consequências para quem ganha, porque às tantas ninguém quer assumir a vitória. Considerar que é melhor uma vitória de Pirro que uma derrota. É melhor. O general Pirro não achava o mesmo, não é? Exatamente. E no fim não acabou bem. Bom, mas isso interessa. O resultado final foi. Mas não é isso. É que a questão da governabilidade, não é? Vamos tentar falar de factos em vez de mera especulação. Os factos, o que é que são os factos? São que a AD, o PSD e o CDS apareceram na campanha e com isso se calhar evitaram não ter a derrota de Pirro, tendo uma derrota, com promessas enormíssimas, grandes dádivas aos polícias, aos professores, estamos lá tudo a toda a gente, não é? E com o tal choque fiscal, reduzir os impostos.
Eu, desde que comecei e fui confirmar isto no programa eleitoral, na campanha, fui logo lembrar-me do tal choque fiscal em que Passos Coelho estava na mesma situação. Ainda não tinha formado governo, estava em campanha e estava a anunciar um grande choque fiscal e uma redução substancial da taxa social única para as empresas, e depois acabámos, evidentemente, no enorme aumento de impostos. Manel, o Passos Coelho não anunciou nada disso, Manel. Ouça, isto já tem história. Não, queria dizer factos concretos. O que é que quer dizer do choque fiscal? O candidato Pedro Passos Coelho anunciou um grande choque fiscal, uma redução substancial da taxa social única, e o PSD, a AD agora também tem esta intenção, reduzir os impostos. É preciso reduzir os impostos, porque essa perda de redução considera-se que até a economia vai retribuir, vai recuperar, e fazer um aumento imediato da despesa pública. Isto tem esta referência histórica do lado do PSD a este momento, em 2010, em que Passos Coelho também fazia as mesmas promessas. Não fazia nada, Manel. Fazia, garanto-lhe que fazia. Ouça, tenho os documentos à minha frente, deixa lá isso, fazia. No âmbito da taxa social única, houve uma altura em que o governo, já na fase de governo, propunha que a taxa social única fosse reduzida no âmbito da concertação social, que era uma proposta dos patrões para aprovarem outras contrapartidas. Mas isso já é na fase... Paulo, ouça lá uma coisa, disto a gente não pode fugir. O PSD costuma entrar a prometer reduzir impostos e aumentar a despesa social, como fez agora. Mas neste momento, além de ligar atrás, já está a ligar ao presente. Já lhe disseram em Bruxelas, se calhar ele teve a oportunidade de, ao falar com a Van der Leyen, ter ouvido este recado, se calhar que não replicou, que isso não lhe vai ser possível fazer, porque não pode ao mesmo tempo, para regras europeias para a construção dos orçamentos nacionais, quem manda na construção dos orçamentos nacionais é Bruxelas, não é o governo português, é Bruxelas, não se esqueçam disso, sabem-no perfeitamente porque negociaram isso, e não lhe é possível, ao mesmo tempo que reduz a despesa, estar a aumentar a despesa fixa. Isso não lhe vai ser permitido. Portanto, como é que Montenegro vai sair dessa nos próximos meses até a apresentação do orçamento? Porque se não fizer de imediato algumas medidas daquelas prometidas, o que é que temos todos à perna? É o mesmo que o PSD tem, é o chega à perna. Não aumenta aos polícias. Aliás, este risco é tão grande que o próprio Partido Socialista, para a voz de Fernando Medina, no Ministro das Finanças, já veio dizer que isso é acomodável no orçamento que está. Isso tudo, para mas mim, isso é para dar corda também à nova maioria, para não terem desculpa para não fazerem as coisas. Começam a perder, ou seja, continua-se a perder para o Chega outra vez. Promessa incumprida. Foi contra isso que as pessoas protestaram, e o tal milhão de eleitores que veio lá da abstenção protestou contra isso fundamentalmente. Uma sucessão de promessas não cumpridas e de soluções e de problemas não resolvidos. Foi contra isso que as pessoas votaram, e o depósito que tinham para fazer, em que ainda não tinha sido cúmplice nesses incumprimentos, foi o Chega. Não é? Foi o Chega. E, portanto, há um risco muito sério no imediato para o governo do Montenegro. Quer dizer, ele consegue cumprir alguma dessas promessas ou não? É que se não fizer isso nos próximos meses, quando chegar a outubro, se não conseguir, vai ter que fazê-lo com esta desculpa. Não tinha orçamento para isso. Eu tenho que arranjar um orçamento para o fazer. Mas esse orçamento, ele nas regras comunitárias não o pode fazer. Ele não pode simultaneamente baixar a despesa, elevar a despesa e simultaneamente baixar as receitas. Ele tem que ter um rácio de equilíbrio. Ninguém disse isso aos portugueses. Ele não o vai dizer explicitamente, vai tentar fazer o jogo de empurra das culpas. Por isso é que o PS já veio terreiro e já disse, não é por causa deste orçamento, podem não fazer. Vamos ver o que é que vai ser feito. Manuel claro Pisco. Que isto é um caminho muito estreito para haver estabilidade. Vamos avançar. O Manuel Pisco falou agora um pouco mais de tempo e também disse aqui uma coisa com a qual tem que confrontar o Paulo Ribeiro, e depois eventualmente o Ivan Gonçalves também poderá querer dizer mais alguma coisa, mas ia pedir-vos que fossem agora telegráficos para passarmos aos outros temas. Paulo Ribeiro, está preocupado que realmente não exista espaço para o novo governo fazer as alterações fiscais que tinha prometido? Eu percebo o que disse o Manuel Pisco. Já agora queria só aqui fazer um comentário. Pedia-lhe era que fosse rápido, Paulo. Sim, mas eu só queria fazer uma breve nota sobre uma coisa que o Ivan disse e que também disse o Manuel Pisco, sim. É
esta questão de ir a Bruxelas ou não como primeiro-ministro indigitado tem a imagem conta e haver um encontro entre o primeiro-ministro em funções e o primeiro-ministro indigitado em Bruxelas, mostrando aos nossos parceiros europeus a tranquilidade da passagem de testemunho e o assumir dos principais compromissos internacionais e europeus do país é importante. E desse ponto de vista, eu acho que isso foi muito bem feito. É o PS a fazer o que o PSD não lhe fez, queixou-se o Primeiro-Ministro António Costa. Não é verdade. Não é verdade. O que o Primeiro-Ministro disse é que fez o que ele gosta que também lhe façam ele, até porque ele sabe muito bem que não é verdade que lhe foi a passagem de pastas, apesar da forma como foi, a passagem de pastas entre o PSD e o PS foi perfeitamente tranquila, apesar de nós termos assistido a uma situação... Sim, também não temos tempo de aprofundar este tema, mas ele queixou-se mas só para dizer, ter sido passada a dúvida para Bruxelas se um governo de esquerda ia funcionar. Que isto foi importante, mas isso não me coíbe de dizer que é uma situação um bocado estranha, de facto, que a posse tenha sido a altas horas de madrugada, não é? A posse, quer dizer, desculpem, a indigitação podia-se perfeitamente ter-nos poupado a este espetáculo. Agora, eu só relembrava, indo diretamente àquilo que o Manuel Pisco disse, eu só recordava que a maior parte destas propostas que foram apresentadas, quer a questão, por exemplo, dos professores, quer a questão da diminuição dos impostos, foi apresentada pelo PSD, ainda nem tínhamos eleições marcadas. E, portanto, as contas foram feitas no sentido de perceber se a economia portuguesa, se o orçamento do Estado acomodavam estas alterações. E isso foi estudado por vários elementos do PSD, do grupo parlamentar, da direção nacional do partido, e o estudo que foi feito foi no sentido de que era acomodável. Aliás, tanto era acomodável, nós fizemos a apresentação de todas essas medidas na Assembleia da República durante o ano transato, foi todas chumbadas pelo Partido Socialista. Essa é que é... Mas Paulo Ribeiro, e, portanto, os limites impostos pelo direito comunitário, pelas regras europeias, não são impeditivos. Há regras comunitárias que têm que ser cumpridas, e não é só regras comunitárias que têm que ser cumpridas. Há também regras da boa gestão da coisa pública que têm que ser cumpridas, independentemente de serem regras comunitárias ou não. Eu confesso que fiquei um bocado espantado de ouvir o Manuel Pisco, que é contra as regras comunitárias e contra a União Europeia, e fazer esta grande defesa das regras comunitárias. É uma evolução do Partido Socialista. Não fiz defesa de coisa nenhuma, disse o que existe. Agora, essas questões que existem, essas regras que existem, são acomodadas nas propostas que o PSD apresentou em 2023 em sede da Assembleia da República, que replicou na sua campanha eleitoral e no seu programa eleitoral e que irá agora, enquanto governo, aplicar. O que é estranho é que o mesmo partido para concluir, Paulo, para concluir não temos que avançar. Condições para as tomar e que as pôde tomar, mas não tomou, agora também queira propor ou juntar-se a essas propostas. É bem-vindo, não percebo o que é que mudou tanto em meia dúzia de meses, mas é bom sinal, é sinal que há evolução e que nós podemos servir melhor os portugueses. Já temos apenas 20 minutos para os dois últimos temas. Ivan Gonçalves, alguma nota final sobre isto que temos estado a falar muito rapidamente? Sim, vou tentar ser rápido, mas é óbvio, esta nota final que o Paulo Ribeiro dá, todas estas questões que o Partido Socialista está disponível para acompanhar estavam no programa do Partido Socialista e, portanto, aquilo que está em causa... eu sei, mas antes vocês foram governo e chumbaram-nas todas. Não, são coisas diferentes. A questão é de aprofundamento de direitos, de aumento dos vencimentos, são essas questões que o Partido Socialista está disponível para votar favoravelmente, até porque existe folga orçamental neste momento para o fazer. Só que o programa da AD não tinha só isto, tinha isto e uma enorme baixa de impostos, com uma fezada, que é que o país vai crescer 5% e que essa baixa de impostos vai fazer o país crescer a níveis que nunca cresceu nas últimas 2 décadas. É óbvio
provavelmente, até na conjuntura internacional em que nós temos, Portugal foi um dos países da Europa que mais cresceu no último ano, e não cresceu 5%. E face a esta conjuntura, dificilmente Portugal vai crescer desta forma. E é óbvio, parece-me, que infelizmente aquilo que vai acontecer é o PSD fazer aquilo que faz sempre que chega ao governo, quer dizer, bom, afinal, nós não temos capacidade para fazer aquilo que prometemos. E não há dúvida de uma coisa, com isso, como dizia o Manuel Pisco muito bem, quem ganha é o Chega, porque as pessoas estão fartas de promessas incumpridas, e também quer dizer que o Primeiro-Ministro António Costa teve muito cuidado ao longo dos anos em que foi Primeiro-Ministro de não prometer aquilo que não podia cumprir. Eu acho que é um bom princípio para a gestão da coisa pública. Agora, sobre o encontro que existiu em Bruxelas entre os dois, entre António Costa e Luís Montenegro, ele podia existir se a indigitação tivesse ocorrido. Quer dizer, acho que isso é um falso argumento, mas até o Paulo Ribeiro também já admitiu que aquilo foi tudo um pouco estranho. Estamos de acordo. Só uma nota mesmo final para passarmos então em frente, Francisco, também criou muita celeuma a questão dos partidos à esquerda falarem uns com os outros. Quer dizer, é óbvio que têm que falar uns com os outros. Os partidos da oposição devem conversar. Depois, aquelas pequenas tricas de quem é que lidera, quem é que não lidera, isso diz muito a nós, a quem está na bolha, aos dirigentes partidários. Para as pessoas isso não interessa para nada. Aquilo que a esquerda tem que fazer é conversar e organizar-se para ter uma alternativa de governo no dia em que existirem eleições. Eu acho que, visivelmente, será daqui a 4 anos, porque a direita tem todas as condições para governar durante estes 4 anos, apresentar-se como uma alternativa credível para voltar a ter uma maioria de esquerda que possa governar. Ivan Gonçalves, e eu começava agora por si, relativamente ao próximo tema, que é a Unidade de Saúde Familiar em Santiago, em Sesimbra. Está no centro de uma polémica com os profissionais de saúde a acusarem a autarquia de estar a atrasar a abertura e a autarquia a desmentir. O que é que teve a oportunidade de saber sobre este caso? Como é que olha para esta situação? Bom, em primeiro lugar, parece-me que é importante que esta obra tenha avançado, e é sinal de que existiu ao longo dos últimos anos investimento para melhorar as condições no Serviço Nacional de Saúde, se calhar não tanto como todos gostaríamos, mas isso também faz parte dos constrangimentos, do exercício da política. Não é possível fazer tudo a todo momento da forma que se pretende. Agora, sobre depois esta querela que existe entre a Câmara Municipal e o Estado Central, eu acho que o que é importante é aqui que as entidades se me permite que diga, que se organizem e que deem resposta, e que nós possamos ter esta unidade de saúde a funcionar. Admito que a razão esteja no meio entre as duas visões. Há aqui algum burburinho, há coisas que nós não temos, ou pelo menos que eu não tenho condições para saber se são verdadeiras ou não, sobre as acusações que cada um faz relativamente à atuação dos outros. Acho que neste momento aquilo que é preciso é bom senso, que é para que cada uma das entidades que está aqui em causa faça aquilo que tem que fazer para que a unidade local de saúde, ou aliás a unidade de saúde familiar, abra as portas, esteja a funcionar em condições que sejam úteis a estas populações. Isso é que eu diria que é o mais importante. Se o investimento já foi feito, enfim, acho que se não foi feito é preciso um esforço de cada um dos lados. Se já foi feito, então é mesmo uma questão de organização, mas acho que aqui é preciso algum bom senso na forma como se gerem estas questões, e isso é mais importante do que existir estas trocas de acusações na praça pública. E o Ivan Gonçalves andou lá perto, mas não aprofundou muito sobre quais seriam as causas para chegarmos a esta situação. Eu também não vou dizer quais penso serem as razões, por aquilo que li, pelo que é dito, e também por aquilo que não é dito por cada uma das entidades envolvidas, designadamente pelo município e pelo silêncio da Administração Regional de Saúde. Mas vou dizer aqui mais alguma coisa sobre como foi construído este centro de saúde, também para os ouvintes perceberem, uma vez que na entrada não informei. Esta unidade de saúde familiar foi construída ao abrigo de um protocolo entre o município e a administração central, em que a administração central financia, sendo a construção uma competência do Poder Central, e a Câmara é o dono da obra, quem concretiza, fez o concurso público, acompanhou, fiscalizou e fez depois alguns melhoramentos também na envolvente e no enquadramento, mas portanto o dono da obra provisoriamente foi a Câmara Municipal. A obra é financiada e é uma competência da administração central.
Manuel Pisco, tem alguma explicação para isto que está a acontecer em Sesimbra? Tenho, pelo menos para mim tenho. Isto é apenas um exemplo de uma dos atos falhados do governo de António Costa, que foi a descentralização. Portanto, este caso de Sesimbra é igual aos outros, não tem nada de... As câmaras depois têm que avançar com o dinheiro e depois não são reembolsadas, não recebem 1 milhão e tal de euros em Sesimbra, uma câmara pequena, deve fazer moça. Setúbal tem todas as câmaras que fizeram descentralização, fosse com a educação, fosse com as áreas da saúde, todas elas, e esta da saúde foi das últimas, e ainda a Segurança Social ainda ficou por acabar, essa ainda ficou por acabar, mas foi uma reforma muito mal feita, que pôs o Estado contra as câmaras, a câmara contra o Estado, tudo porque não houve a coragem de racionalmente fazer, antes de publicar as leis, um diálogo institucional que definisse que os meios que acompanham esta função social são estes e são suficientes. Quando eles já estavam em déficit, quando a responsabilidade era do Governo Central. Mas, Manuel Pisco, mas aqui nem é preciso essa confusão, nem é necessário estar em causa a descentralização para o protocolo eventualmente não funcionar bem. Não, é esse o problema, é que não funciona em lado nenhum. Ouça, Francisco, é o problema que não funcionou bem em lado nenhum, caramba. Até, mas nem na educação, nem na saúde, até o Setúbal não se esqueça do mesmo, até o Palmeiras não se esqueça do mesmo, até quem é... Sim, mas para uma obra em concreto, um protocolo feito à medida, estamos a falar de um... E os outros também têm protocolos, os outros centros também todos têm protocolo. Neste caso, para a construção de um equipamento, independentemente de haver descentralização ou não, podia ter corrido mal, ou pode correr mal por si próprio, não é? Francisco, a minha leitura é esta: a falha do processo da descentralização é que causa todos estes casos individuais, e Sesimbra é mais um. Aconteceu nos conselhos quase todos, não é? Portanto, foi um processo mal conduzido, ou seja, quando se pensou esta reforma, curioso veja-se a ponto isto foi descurado, eu acho que foi descurado, não se percebeu a dimensão na própria perspectiva do Partido Socialista, que achava que era uma boa maneira de fazer a descentralização das funções do Estado, mas fê-la tão trabalhadamente que na última reunião do Conselho de Ministros deste Governo, que vai ser na próxima segunda-feira, o que é que o Primeiro-Ministro vai discutir, pôr em discussão, perante o convite que fez ao Sr. Presidente da República Brasileira? O quê? A reforma do Estado. O que é isto? Na última reunião... Porquê? A gente também sabe porquê. Porque, afinal, aquilo que aí é que eu não perdoo muito, aquilo que se andou a dizer aos portugueses e que está escrito aí nos programas do PRR de que eram objetivos, parece que afinal eram condições de Bruxelas. Levas este dinheiro, mas tens que executar estas reformas e estas alterações. E era dito como objetivo, não, parece que era uma condição. Quer dizer, agora, na última reunião do Conselho de Ministros do Governo, vai discutir a reforma do Estado? Porquê? Para poder dizer, mas eu deixei algum trabalho adiantado para o próximo governo. Portanto, este facto em si, junto a este, que já é conhecido e que tem uma história longuíssima, que foi maltratada, a descentralização, até... Eu não advogo que se acabe com a descentralização, só traz com isto, é que se faça um trabalho sério de aferição dos meios necessários que devem ser alocados às autarquias. Olha, o tema que estava aí a seguir também na Polícia Municipal, no caso da Almada, é a mesma coisa. A Polícia Municipal também está sujeita a uma transferência de meios que devem ser cobertos pelo Governo Central. Sim, é isso, mas é aí já lá vamos. Estou curioso em saber se a Almada ficaram bem calculados ou não, não é? Sim. Eu ia ir à procura dos documentos e dos acordos, que é para ver se... Mas isso é uma coisa, não é? Mas depois eles chegarem à autarquia, como o governo já não é o mesmo, talvez cheguem porque já não é o mesmo, ou talvez não cheguem porque já é de outra cor. Vamos a ver o que acontece. Vamos ver. Mas o significado que eu dou a esta questão de Sesimbra é que ela é apenas um exemplo de todo o processo que aconteceu nesta maltratada descentralização, que se fosse bem sucedida até era capaz de ser muito importante. Porque já percebemos... Manuel, pedia-lhe que terminasse mesmo para ainda termos tempo de falar da Polícia Municipal sobre este tema. Ok, então ficamos por aí. Não há um caso em Sesimbra, há os casos da falha da descentralização. Paulo Ribeiro, acha que sim, que isto tem a ver com a descentralização ou há outras falhas aqui a outros níveis? Não sei o que é que teve a oportunidade de apurar sobre isto. O que está por trás é a falha da descentralização, isso sem dúvida nenhuma. Mas não é preciso haver descentralização para que haja esta colaboração entre a administração central e a administração local. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar no último governo do PSD,
em Palmela. Palmela foi pioneiro nestes contratos de programa entre os municípios, e entre o município neste caso e a administração central, já fez muita obra. Sim, mas o que eu queria dizer foi que nessa altura foi feito um protocolo para a construção do posto territorial de Palmela da GNR, sim. Não havia descentralização e ainda assim o posto foi feito pela autarquia, com apoios do Estado, da administração central, e aquilo foi feito em tempo recorde, foi inaugurado em tempo recorde e foi pago em tempo recorde, e não houve estas trocas de acusações entre uns e outros. Foi um investimento feito entre dois parceiros que souberam perceber o que é que estava em causa e o que é que era importante. Aqui, o que basicamente aconteceu foi, no meio desta atrapalhada, que foi a descentralização feita pelo governo, entrou-se aqui num jogo do empurra para as autarquias locais, procurando dar-lhes todos os poderes com menos ou sem os meios, todos os meios adequados. Ora, naturalmente que isto dá este tipo de problemas, porque se fosse só este caso, nós poderíamos dizer que há aqui uma má vontade do Presidente da Câmara ou de alguém, quer dizer, mas o que nós verificamos é que isto houve em todo o lado situações destas, e situações objetivas, portanto, isto não há de ser só má vontade ou intranquilidade por parte das autarquias. Há, de facto, uma postura que não foi a melhor por parte da administração central. Ainda assim, não queria deixar de referir que um pormenor que o Manuel Pisco falou e com o qual eu tenho que concordar, que tem a ver com a questão do PRR. Ora, o Governo andou a arrastar os pés com a questão do PRR, com os compromissos que assumiu com Bruxelas para o PRR. E agora, no último Conselho de Ministros, vai fazer um show-off, que é o que nós nos fomos habituando ao longo destes anos, da parte do Partido Socialista, muitos PowerPoints e pouca realização. Vai fazer um show-off com esta questão do PRR, quando, em bom rigor, o que vai fazer é deixar a batata quente das decisões mais complexas para o futuro governo. Porque, efetivamente, é isso que nós vamos verificar quando percebermos que, nesta matéria dos compromissos que teve com Bruxelas, o Partido Socialista andou a arrastar os pés estes anos. Ribeiro, já ficou esse comentário, que aliás é uma parte relativamente ao tema, e já temos pouco tempo. Mas eu já terminei. Obrigado. Sobre este caso ainda da Unidade de Saúde Familiar de Sesimbra, dizer que aquilo que me parece, com a experiência de vida que vamos adquirindo e com o que tenho lido do contexto, é que o que está em causa é que a Câmara Municipal de Sesimbra não recebeu as verbas do financiamento que teve que adiantar, e por isso ainda não entregou as chaves à Administração Regional de Saúde. E digo isto porque a Câmara Municipal de Sesimbra está escaldada. Ainda há poucos dias o Presidente da Câmara Municipal, Francisco Jesus, deu uma entrevista aqui à Popular FM e explicava porque é que rompeu o acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, porque a Câmara Municipal anda há anos a suportar financeiramente a abertura da Lagoa de Albufeira ao mar e depois não é ressarcido a tempo e horas, e portanto já há aqui um histórico que leva a que existam estas reservas e eventualmente justifiquem estas posições. Passemos à frente. Posso só dizer uma coisa? Sim, claro. Só para terminar, só porque aquilo que me parece é que nós, para debater este tema, os meus colegas, o que estão a falar é de outros assuntos. Ou seja, acho que estes protocolos que são estabelecidos são um bom exemplo, isso já sabemos. O problema em concreto, pelos vistos, nenhum de nós sabe de que lado é que está a razão e o que é que está em concreto. Cada um supõe em face daquilo que são os seus preconceitos ou preconceitos, porque o Manuel Pisco aquilo que fala é do falhanço da descentralização. Isto não tem objetivamente, não tem a ver com o processo de descentralização em concreto, é um protocolo que é estabelecido à parte, e aquilo que estamos a extrapolar relativamente a este tema. Eu acho que o que era importante neste momento é que, se o Estado Central tem uma dívida à Câmara, deve pagar, isso é evidente, acho que estamos aí todos de acordo. Em concreto, sobre aquilo que se passa, e acho que isso foi mais ou menos evidente, também nenhum de nós consegue ter a certeza do que é que se passa aqui neste caso. Estamos só a discutir questões laterais, como a dada altura o Francisco referia.
Obrigado, Ivan. Ficamos aqui apenas com 4 minutos, pouco mais. Isto não dá para grande coisa sobre o debate relativamente à Polícia Municipal em Almada, mas aproveitávamos pelo menos para o Ivan Gonçalves nos dizer que significado é que tem para o município esta ratificação pelo Governo e explicar o que é que se pretende com a criação da Polícia Municipal. Não tem muito tempo, Ivan, havemos provavelmente de voltar. Farei rapidamente, porque é um tema que se percebe bem. Aqui, esta é uma promessa eleitoral do Partido Socialista, e até em Almada é um tema que já vinha a ser defendido há alguns anos também pelo PSD, e aquilo que a maioria dos partidos aqui também entenderam, e que a Câmara Municipal entendeu, é que é importante que exista esta força que tem as suas competências previstas na lei, que são diferentes daquelas que existem em Lisboa e no Porto. Isto muito rapidamente, porque as polícias municipais não têm todas as mesmas competências. A de Lisboa e a do Porto têm competências específicas que a lei determina. No caso dos outros municípios, não têm as competências de órgão de polícia, mas que são um órgão administrativo que, para além de, obviamente, contribuir, e essa é a função mais evidente, contribuir para a manutenção da ordem pública, nem que seja pelo efeito de dissuasão, mas tem também um efeito muito importante, que é, do ponto de vista administrativo, poder ser uma ajuda adicional àquilo que é o trabalho de fiscalização, por exemplo, que a Câmara Municipal tem que fazer nas mais diversas áreas. E, portanto, esta força vai ser constituída, tinha sido aprovada na Assembleia Municipal de Almada, na última Assembleia Municipal de Almada, que decorreu em fevereiro, foi aprovada em Conselho de Ministros rapidamente. Isso é também relevante, e portanto a expectativa que temos, vai ter numa fase inicial 40 elementos, a expectativa que temos é que também ajude a garantir a ordem e a segurança no Conselho de Almada, e que seja uma ajuda, no fundo, para a manutenção da ordem pública e da melhoria da forma como também algumas outras questões são fiscalizadas ou determinadas. Portanto, acho que é uma boa notícia para a Almada. Agora vamos ver se conseguimos que seja constituída o mais rapidamente possível. Ivan Gonçalves, uma das coisas que me parece evidente é já o ser curto o quadro de pessoal, digamos assim, 40 elementos, tendo em conta que é preciso ter um posto aberto, com certeza, é preciso haver uma cobertura das 24 horas, 7 dias por semana, e se vamos ter na rua 2 ou 3 polícias municipais, digamos assim, em cada turno. Não, mas a perspectiva é fazer de uma forma faseada, e portanto acho que, sendo também este é um projeto novo, não fazia sentido criar uma superestrutura logo no início. Uma superestrutura, até porque a Almada, sendo o concelho com mais população do nosso distrito, é, em termos de área, talvez um dos mais pequenos, e portanto diria que a funcionar a pleno em velocidade de cruzeiro, provavelmente a força precisará de ter mais gente do que estas 40 pessoas, mas numa primeira fase parece-me que é equilibrado, porque é óbvio que o que é preciso primeiro é estruturar esta estrutura, Sim. Só temos aqui um minuto. Imagino que também não seja muito importante para o Manuel Pisco e para o Paulo Ribeiro dizerem alguma coisa sobre isto. Se for, peço que me interrompam. Se não for, eu ia fazer aqui mais uma pergunta ao Ivan Gonçalves, para aproveitar a explicação. Pelo menos ficamos, não havendo debate, pelo menos ficamos mais conhecedores desta experiência que a Almada vai adotar, que é pioneira no distrito de Setúbal. Vamos ter aqui sobretudo competências administrativas. Esta nova polícia, no fundo, serão fiscais com farda. Em que áreas? Na área do funcionamento dos bares, restaurantes e que mais, Ivan? Bom, eu acho que todas as... confesso, não sou especialista no funcionamento da Polícia Municipal, mas a ideia que tenho é nessas que o Francisco referiu, mas também noutras, até na fiscalização daquilo que possam ser outro tipo de procedimentos que sejam ilegais. A segurança das escolas e o trânsito, por exemplo. Sim, o trânsito, obviamente, a questão até de eventuais procedimentos ilegais que também estejam a ser cometidos. Portanto, olha, Ivan, peço desculpa, passei-lhe a palavra e agora temos que nos despedir, faltam só 7 segundos. Ok. Eventualmente regressamos no outro dia. Boa semana para todos. Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política Local. Política Local. Política Local.